Olá, eu sou a doutora Nayade, eu sou médica obstetra do Hospital Municipal de Araucária e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre as modificações que ocorrem na mulher durante a gravidez e também sobre as vias de parto. Então, as alterações fisiológicas que acontecem durante o período gestacional são aquelas alterações que acontecem no corpo da mulher, mas que elas não são nenhuma doença. Elas são simplesmente alterações e adaptações naturais do corpo da mulher à gravidez. No início, a gente tem alterações no útero, que ele precisa ser relaxado, tanto a sua musculatura quanto os ligamentos, para que ele consiga crescer e comportar o bebê e o líquido e a placenta. Até o final da gestação, o útero vai ter aumentado o seu volume de 500 até 1000 vezes. Enquanto a gente está grávida, o útero começa escondidinho lá dentro da pelve da mulher e ele vai subindo conforme a idade gestacional avança e o útero assim também aumenta de tamanho. Por volta das 12 semanas, o útero está começando a sair da cavidade pélvica, que é embaixo dali do ossinho púbico da mulher, e vai começar a entrar dentro da cavidade abdominal. Aqui a gente tem circulado a altura uterina quando a gente está de 12 semanas de gestação. Entre 12 e 16 semanas, o útero cresce um pouco mais, sendo possível a gente, os médicos, sentir o útero durante as avaliações no pré-natal e também nas consultas de emergência. Nesse período, a gente também consegue escutar o coraçãozinho do bebê através de uma avaliação com um Doppler. Aqui está circulada a altura uterina quando a gente está de 16 semanas. Por volta das 20 semanas, em praticamente todas as gestantes, o útero já está alcançando a altura da cicatriz umbilical. A gente tem mudanças também no colo do útero. Assim que a gente engravida, ele começa a ser mais vascularizado, ele também amolece e fica mais inchado, que é o edema. Ele também tem um aumento das suas glândulas cervicais, e esse aumento das glândulas vai fazer com que a gente produza o tampão mucoso e aumente as secreções da vagina. O tampão mucoso, aquele conjunto de secreção, aquela secreção mais espessa que fica dentro do canal cervical da mulher. Aqui a gente tem circulado e ele serve para obstruir o canal cervical, impedindo que as bactérias e micro-organismos que vivem dentro da vagina da mulher entrem lá para dentro do útero. Também temos alterações na vagina e no períneo da mulher. A gente tem um aumento da sua vascularização, separação das fibras do colágeno, que nada mais é do que tornar a vagina mais elástica para a passagem do bebê, um aumento da secreção vaginal e acidificação da vagina. Tudo isso serve para a proteção do bebê. Também temos alterações na pele e no abdômen da mulher. A gente percebe a formação de estria em grande parte das mulheres por conta da distensão do abdômen. Isso acontece também nas mamas, às vezes nos quadris. A gente também tem o aumento da pigmentação do corpo da mulher. Isso vai fazer com que a gente forme aquela linha escurecida no centro do abdômen. Podem surgir manchas, que a gente chama de melasma na grávida, são mais presentes no rosto e no colo. E também o aumento da pigmentação tanto da vulva quanto da areola da mãe. A gente também percebe manifestações digestórias, essas as grávidas sentem desde lá do comecinho da gestação até lá no final. A gente tem um aumento da salivação, tem presença de náusea, enjoo, vômito, constipação intestinal, um aumento dos gases. Também é comum a gente ter azia e refluxo tanto no começo da gestação quanto lá no final, porque quando o útero está grandão, ele vai comprimir o seu estômago e com isso a gente vai ter uma sensação de estômago cheio e o ácido vai ficar ali fazendo um pouco de digestão e é mais comum a gente ter a azia. A gente também tem o ganho de peso que todas as grávidas vão perceber durante a gestação. Esse ganho de peso não é só do bebê e nem só de gordura. A gente tem um aumento das mamas, que também vai refletir no seu peso, um aumento no seu sangue, o peso do bebê, do útero, da sua placenta, o líquido amniótico, o inchaço que a mulher vai ter e também, claro, a gordura. A gente tem manifestações também cardiocirculatórias e hematológicas na gestação. Então, a gente tem um aumento do coração da mãe, também um aumento da frequência cardíaca da mãe. A gente percebe um aumento do volume de sangue, até de 1,5 litro até o final da gestação. Esse sangue, como ele vai aumentar de uma forma bem repentina, ele vai estar um pouco mais diluído, que a gente fala. E isso vai fazer com que as grávidas tenham aquela anemia, que é presente em praticamente todas as gestantes. A gente tem todas essas alterações para a gente poder tolerar a perda sanguínea que temos depois do parto normal ou da cesárea. Depois de um parto normal, é comum que a mulher perca por volta de meio litro de sangue e depois da cesárea pode ser até 1 litro. Temos também um aumento dos fatores de coagulação no sangue. Isso vai tornar a gestante uma paciente mais propícia a fazer trombose. Por isso é sempre importante que você não fique nunca na mesma posição por muito tempo, nem sentada nem deitada.
Também vamos perceber uma queda da pressão lá no início da gestação, que vai se normalizando até o final da gestação. Isso é responsável por aquelas tonturas, a sensação de mal-estar. E também é muito comum que as grávidas percebam varizes, né, um aumento dessas varizes. Isso ocorre porque, como o útero está grandão, ele vai dificultar o retorno venoso, que é a volta do sangue lá da perna para cima do corpo, né, lá para o coração. Isso vai ajudar você a fazer as varizes. Para tentar melhorar os sintomas das varizes, procure sempre colocar as pernas para cima no final do dia e usar meia elástica. Nós vamos ter também alterações pulmonares, que elas vão acontecer porque o diafragma da mulher ele fica mais elevado na gestação e a caixa torácica também aumenta um pouquinho. Isso faz com que a nossa frequência respiratória aumente e a gente tenha uma sensação de falta de ar, de dispneia. Essa sensação ela é mais frequente lá no final da gestação. E, por último, mas não menos importante, a gente tem as alterações musculoesqueléticas. Essas alterações são muito importantes porque grande parte das gestantes vão sentir dores durante a gestação, principalmente na coluna, e é por conta do que eu vou explicar agora. Então, durante a gestação, a gente tem esse relaxamento dos músculos e dos ligamentos que eu já comentei, que acontece lá no útero, ele acontece com todos os seus outros músculos. Isso vai tornar as articulações mais móveis, vai fazer um deslocamento do centro da gravidade conforme o teu útero vai crescendo, né? A gente pende lá para frente como se fosse cair. E para evitar que a gente caia, a nossa curvatura da coluna lombar aumenta. Então, a gente tem a lordose. E isso vai fazer uma tensão nos seus músculos que ficam do lado ali da coluna vertebral. Isso é o grande responsável por tensão e dor. A gente também tem a diástase abdominal, que é por conta do relaxamento que nós temos do músculo, o músculo reto abdominal, ele fica separado um do outro. Isso acontece de maneira natural e fisiológica para que o nosso útero consiga crescer e caber dentro da barriga. A gente também vai perceber um inchaço nas articulações, que vai favorecer também o entorse, então muito cuidado, principalmente no final da gestação. E todo esse inchaço das articulações pode fazer aprisionamento de nervos, o que vai fazer a sensação de formigamento e parestesia, principalmente ali nas mãos e nos membros superiores. Dito isso, vamos agora para as vias de parto. A gente tem duas maneiras do bebê nascer. Ele pode nascer de parto normal ou ele pode nascer de cesárea. Primeiro eu vou conversar com vocês sobre o parto normal. Ele é dividido em 4 períodos, o período da dilatação, da expulsão, da dectação e o Greenberg, que é o 4º período. Vamos começar pela dilatação. Então, a gente tem esse período dividido em outros 2. O primeiro é a fase latente e o outro é a fase ativa. A fase latente é um período onde nós temos contrações, mas elas são contrações mais leves, com intervalos ali maiores do que 5 minutos, mas elas já são regulares. Nesse período a gente não tem mudanças no colo do útero tão rápidas, elas costumam ser mais lentas. Em geral, a mulher está ali com dilatação de até 5 centímetros. Esse período dura em média de 20 horas em pacientes que nunca tiveram parto antes e até 14 horas em pacientes que já tiveram mais de um parto antes. Mas lembrando, ele pode durar muito menos e às vezes muito mais. A gente tem então a fase ativa do trabalho de parto, ali da fase de dilatação, que é uma fase onde as contrações estão bem intensas, elas têm intervalos menores do que 5 minutos, costumam durar mais de 50 segundos e elas são bem ritmadas. Com isso, geralmente a mulher tem uma dilatação maior do que 6 centímetros. Nessa fase, a gente tem mudanças significativas do colo, elas acontecem de maneira mais rápida. Nessa fase, é a fase ideal para a mulher ser internada por conta do trabalho de parto. Aqui nessa foto, a gente observa o colo do útero em 2 imagens visto pelo exame especular, que é aquele aparelhinho que a gente coloca dentro da vagina da mulher para conseguir olhar o colo do útero. Na primeira imagem, a gente vê o colo do útero fechado. E na segunda imagem, a gente vê o colo do útero aberto e a bolsa brilhando lá no fundo da vagina. Nessa hora, né, quando a gente está na fase de dilatação do trabalho de parto, a gente recomenda que as mulheres façam uso das analgesias não farmacológicas. O bom desses métodos é que eles podem ser utilizados tanto em casa quanto no hospital. Eles incluem desde movimentação da mulher, procurar posições mais confortáveis, se manter ativa, chuveiro, bola. Tudo isso é super recomendado e vai ajudar a mulher não a não sentir dor nenhuma, mas que a dor seja mais leve e mais tolerável. Lá no Hospital Municipal de Araucária, a gente tem disponível para a gestante tanto a bola quanto o chuveiro. Então, usem e abuse desses métodos para te ajudar a aguentar essa fase tão difícil que é a fase da dilatação do trabalho de parto. Então, depois de passado ali o tempo da dilatação, a gente chega no período da expulsão, que é o 2º período do trabalho de parto.
Ele começa quando a mulher está com dilatação total, que é aqueles 10 centímetros que a gente tanto está esperando. Ele também é dividido em duas fases, a fase passiva e a fase ativa. Na fase passiva, a mulher está com a dilatação total, mas o bebê ele ainda está um pouco alto dentro da pelve da mulher. Isso faz com que ela não tenha aquela sensação, aquela vontade inexplicável e incontrolável de fazer força, que se chama puxo. Já na fase ativa, a gente tem o puxo, porque o bebê está mais baixo, ele está pressionando o canalzinho do cocô, que é o reto, e ele está pressionando também a vagina. Por isso que a mulher, além de sentir a sensação de puxo, sente ardência e pressão nesses locais. Em geral, nessa fase, a gente já consegue ver a cabecinha do bebê. E as contrações que a gente tem são contrações de período expulsivo. Isso significa que elas têm um intervalo menor entre uma e outra. Depois de nascido o bebê, a placenta ainda está lá dentro, né? Nasce o bebê, a gente clampeia o cordão, mas a placenta não sai na mesma hora. A placenta tem um período exclusivo para o nascimento dela, que é a fase de deictação placentária, que é o terceiro período. Nesse momento, a mulher vai sentir cólicas mais leves, não tem necessidade de fazer força para a expulsão da placenta, mas ele vai marcar o fim do trabalho de parto. Assim que a placenta nascer, acaba o trabalho de parto. Mas ainda não acaba a nossa observação. O quarto período ele é resguardado para a gente observar a mulher e ver se ela tem um sangramento uterino em grande quantidade, né, anormal, que a gente precise fazer alguma medicação, que é aquela fase que a gente chama de hemorragia pós-parto, ou se a mulher tem alguma laceração ali no canal vaginal que precisa ser suturada, que é quando a gente dá os pontinhos. Esse período dura 1 hora, que é 1 hora pós-parto. Aqui a gente consegue ver duas fotos da placenta de ângulos diferentes. A foto da esquerda, ela mostra a face da placenta que fica conectada no útero. Essa é a parte que insere no útero da mulher. Já a foto do lado direito, ela vai mostrar a parte que fica diretamente em contato com o bebê e também o cordão umbilical lá no centro da foto. Agora, sobre cesariana. A gente tem indicações de cesariana que a gente fala que são indicações absolutas, que quando esses casos acontecem, a gente tem que levar para cesárea, não dá para esperar ou não dá para fazer o parto normal. Elas são 10 indicações. A primeira que eu vou conversar com vocês é o prolapso de cordão. O prolapso de cordão é quando o cordão vai sair pela vagina da mulher antes do bebê. Esse é um caso de necessidade de cesariana de emergência. A gente também tem uma indicação que é quando a apresentação do bebê está córmica, que é quando ele está deitadinho dentro da barriga. Herpes genital ativa também é indicação de cesárea. Isso é, quando a mulher tem herpes, mas essas lesões estão no momento do trabalho de parto ou quando rompe a bolsa. Outra indicação é a ruptura de vasa prévia ou inserção velamentosa do cordão, que são condições relacionadas diretamente ali com o cordão e com a placenta. Também é uma indicação a frequência cardíaca do bebê não tranquilizadora. Isso acontece quando, por algum motivo, ou durante o trabalho de parto ou fora do trabalho de parto, a gente escuta o coraçãozinho do bebê e a gente identifica que ele está batendo muito rápido ou muito devagar por um tempo considerável. Temos também a incisão uterina corporal prévia. Isso significa que a mulher tem um corte no útero, mas ele não aconteceu no local normal da cesariana, ele é no fundinho do útero. Seja uma incisão uterina ali por conta de uma cesárea ou de uma retirada de mioma ou qualquer outra cirurgia que precisou ser feito esse corte, isso é sempre uma indicação de cesárea. Também temos a parada da progressão do trabalho de parto. Isso é identificado no trabalho de parto quando, por algum motivo, para-se de evoluir a dilatação e a descida do bebê. Também tem a indicação do descolamento de placenta, que é quando a placenta descola do útero da mãe antes do nascimento do bebê. Outra indicação é a desproporção cefalopélvica. Também é necessário passar pelo trabalho de parto para saber se a gente tem essa desproporção ou não. Isso acontece quando durante um bom período de tempo, quando a mãe já tem uma dilatação bem avançada, o bebê para de descer e insinuar no canal vaginal. Então essa é uma indicação de cesárea. E também a placenta prévia ou total, que é quando a placenta fica entre a cabecinha e o bumbum do bebê e o colo do útero por onde ele tem que sair. A gente tem também algumas indicações relativas de cesárea. Aquelas que a gente usa no Hospital Municipal de Araucária são essas daqui. A primeira é a apresentação pélvica, que é quando o bebê está sentadinho. Outra é alguns tipos de gêmeos, não todos. Outra é a hiperatividade, que é quando a mulher tem mais de 2 cesáreas seguidas uma da outra. E a última é colo do útero desfavorável à indução, que é quando a mulher já apresenta alguma cicatriz prévia no útero e por esse motivo a gente não pode usar para indução do trabalho de parto o comprimido. Nesses casos que a gente não pode colocar o comprimido porque o colo do útero está desfavorável à indução, aí é uma indicação de cesárea.
Como a cesariana ela é uma cirurgia, a gente tem vários riscos relacionados a ela. Temos o risco de infecção, o risco de sangrar demais, que é a hemorragia, o risco da atonia uterina, que é a dificuldade do útero contrair depois do nascimento do bebê. Também podemos precisar de uma retirada do útero, que a gente chama de esterectomia, que acontece principalmente por conta da atonia uterina que acabei de explicar. E com tudo isso a gente tem um risco aumentado, tanto de transfusão sanguínea quanto de precisar ir para UTI. Também temos aquelas complicações que são mais superficiais, que elas são decorrentes da cicatrização não estética da ferida operatória. Isso também pode incomodar a mulher depois da cesariana. A gente tem também os riscos relacionados ao procedimento anestésico, tanto complicações quanto reações por conta da medicação que é utilizada. E temos o risco de morte por conta do próprio procedimento cirúrgico e da condição da mãe antes de fazer esse procedimento. A gente tem aqueles riscos que são complicações tardias. A principal, que sempre é falada, é a chance aumentada de fazer ruptura uterina. Ruptura uterina é quando o útero se rompe ou durante a gravidez ou durante o trabalho de parto. Quando a gente tem uma cicatriz ou mais, a gente tem esse risco aumentado. Para que esse risco seja diminuído, a gente recomenda que vocês esperem pelo menos 2 anos entre um nascimento e o outro, quando o nascimento anterior foi cesariana. Temos o risco também de placenta prévia e acretismo placentário numa próxima gestação. Isso acontece porque a área que a gente corta no útero forma uma área de sensibilidade, de fragilidade numa próxima gestação. E a placenta fica com uma chance aumentada de ela fazer essa inserção nesse local que tem o corte. Isso pode fazer com que ela entre demais para a parede do útero, que é o que a gente chama de acretismo placentário, ou que ela fique muito baixa, que seria a placenta prévia. Também temos a chance de fazer dor pélvica crônica. Em geral, essas dores são decorrentes do processo de aderência, que é como se fosse uma cicatrização errada da mulher depois de fazer qualquer cirurgia abdominal. Então aqui a gente tem uma foto da cesárea no momento que o bebê está sendo retirado ali da barriga da mamãe. E eu desejo a todas um bom parto, um bom nascimento, seja de parto normal ou de cesárea, e me coloco à disposição de vocês nos meus plantões lá no hospital.